Oiê, tudo bem com você? Eu sou Simone Cebrian, mentora de carreira e liderança, e o meu foco é felicidade profissional. Hoje eu tô aqui para falar com você a respeito de uma dúvida que muito aparece nas minhas mentorias. CLT ou PJ? Como é que eu faço para analisar uma proposta? Simone, qual que é o momento aí? Tudo bem eu virar PJ? Veja bem, PJ, pessoa jurídica. Você, prestador de serviço, você, uma empresa, ok? CLT, consolidação das leis trabalhistas. Ou seja, você que trabalha no regime CLT, você tem 13º, férias, você tem inclusive um sindicato que atende a sua categoria, você tem toda uma questão aí de pacote de benefícios, algumas empresas com mais, outras com menos, a convenção coletiva, mas tem um X aí. Quem é PJ tem a liberdade de atender não somente um cliente, pode atender outros, ele pode ter vários contratos. Quem é dono do horário dele é ele. Já no CLT, algumas empresas têm flexibilidade de horário, inclusive agora com o home office e tudo mais. Porém, você tem hierarquia, você tem horário de entrada e saída, você tem uma carga horária a ser cumprida. Já no PJ, isso não acontece. Você é responsável pela sua entrega. Simone, como é que eu faço para analisar se eu fecho um contrato PJ ou não? Ou se eu continuo procurando como CLT? CLT, gente, muitas pessoas aí têm a questão da falsa segurança. Porque, pelo menos eu tenho os meus direitos assistidos. Eu, sinceramente, não vejo tanta vantagem no CLT, porque eu fico presa. Eu, Simone. Mas tem pessoas que realmente entendem que aquilo para ela é ótimo. Agora, dentro do PJ, você tem a sua liberdade de horário, você que faz a sua criação, você é responsável pela sua entrega, só que tem um X. Normalmente aí o cachê, o pagamento, o valor, o contrato que é fechado com o PJ, cada um chama de uma forma, que é fechado com o PJ, é maior do que o contrato CLT, do que uma pessoa registrada em carteira. E por quê? Primeiro, porque o CLT, ele tem muitos encargos em cima, muitos mesmo. Uma pessoa, e arrisco dizer, tá? Eu não tenho exatamente o cálculo, mas uma pessoa registrada, ela custa quase o dobro do que ela tem em carteira, porque tem os benefícios dela também. Não somente por isso, mas também pelos impostos, tá? Não sei o cálculo exato aqui, se eu falar é mentira. Eu não sou a pessoa aí, a pessoa numérica, mas tenho muitos amigos que falam a respeito disso e eu busco trazer o máximo possível de informação. Agora, o PJ, quando você aí entra numa organização, fecha um contrato ou está analisando um contrato, o que você precisa levar em consideração? Primeiro, tempo que você vai colocar para esse projeto. Seu tempo é o bem mais precioso que você tem e é aquilo que tem o valor mais alto mesmo. Então veja bem, você precisa colocar isso na ponta do lápis. 13º, férias, você também pode ter. Você precisa também colocar isso na ponta do lápis. Lembrando que quando você fecha um contrato com uma empresa, você como prestador de serviço, você não tem nada mais do que aquilo. Fechou aquele contrato, é aquilo. Algumas empresas fazem aí uma bonificação de vale-refeição ou tem refeitório no local, esporadicamente você pode utilizar, ou sim é algo para todos, entendeu? Todos, inclusive as pessoas que vão fazer pequenos serviços na empresa, tem ali a questão da refeição com eles. Cada empresa funciona de uma forma, mas você não pode contar com isso. Por isso você tem que colocar isso na ponta do lápis também. Então a sua refeição, a questão da sua refeição, a questão do seu vale-transporte, o que você vai utilizar de transporte, impostos, ok? Fundo de garantia, você precisa pensar nisso também. Convênio médico, odontológico, tudo aquilo que existe no CLT você pode ter no PJ, só que você é responsável, porque você é a empresa. E eu acho esse mundo maravilhoso. Por que, Simone, mas sua visão é tão boa assim a respeito do PJ? Dentro do CLT ou dentro do PJ, você precisa ter organização financeira. É justamente aí que entra a falsa ilusão, a bendita da segurança, da estabilidade. A segurança é a sua organização. É a única coisa que está no teu controle, é a tua organização financeira. O que pode acontecer aí por fora, no nosso país, no mundo, se você tem um mínimo de organização, o mínimo você consegue fazer. E tá tudo bem. Agora, cuidado com a questão de aceitar aí um contrato PJ, o bendito falso PJ. Porque o PJ, ele não tem horário de entrada e saída.
O PJ nem sempre ele está alocado na unidade. Não são todos os clientes que pedem isso. A maioria deles ou trabalham de casa ou trabalham no seu escritório próprio. Agora, quando você não coloca na ponta do lápis, aceita qualquer salário e chega lá, você trabalha pra caramba, você tira a condução do teu bolso, você tira a alimentação do teu bolso, aquilo não compensa pra você, ainda pra acabar de endireitar, você tem horário de entrada e saída, você tem um líder acima que você responde pra ele todos os dias, é descontado do teu cachê, salário, como vocês quiserem chamar, é descontado do teu cachê, um atraso que você tenha, isso causa o quê? Vínculo empregatício. Simone, mas como é que eu... Nossa senhora, mas como é que eu me posiciono em relação a isso? Não é se posicionar, isso é lei. A partir do momento que você tem desconto aí, eu já inclusive vi um cliente falando que ele teve desconto porque ele chegou no horário do almoço atrasado e descontaram dele. Eu falei, mas como assim descontaram? Que horário de almoço é esse? Porque quem organiza isso é o PJ e não a empresa. Simone, tem alguns acordos que a gente pode fazer? Poxa, eu vou fazer um evento tal dia, o cliente precisa que eu esteja lá de tal hora, ele me pediu. Gente, tudo é acordado. Só que existe uma lei. E essa lei por trás é o que tira aí a questão do CLT e do PJ. A partir do momento que você aceita trabalhar em uma empresa como falso PJ, esteja aí preparado para isso. Para você ganhar pouco, não ter benefícios nenhum e viver reclamando. Então, analise antes de aceitar uma proposta. E não caia aí no bendito do falso PJ. Entenda que realmente você tem uma empresa e você presta o serviço. Coloque na ponta do lápis o que é que você vai precisar, o material que você vai utilizar também. Tem muita gente que não coloca isso na proposta. Internet, manutenção do computador, a luz, a água, a refeição, tudo isso. Quando você tem uma empresa, você precisa colocar na ponta do lápis. E poxa, Simone, é tanta coisa assim, cara, será que isso vai dar certo? Cara, tem tudo para dar certo. O X da questão é só você organizar e abrir um pouquinho a cabeça. Não tenha medo. O que não vale realmente é você sair caindo em qualquer proposta sem analisar antes. E Simone, e se eu for PJ e mais à frente me tornar CLT? Tudo bem, não tem problema nenhum. Tem um trâmite que é feito dentro da organização. Só não se esqueça do seguinte: a partir do momento que você passa para a CLT, aí sim, você tem todos os direitos e deveres do CLT, inclusive horário de entrada e saída. O que muito chama a atenção da pessoa jurídica é a questão da liberdade de horário, é a questão da autonomia, é a questão da criação. E dentro do CLT, nem sempre você tem isso. PJ, você é seu patrão. Ó, palavra bacana, você é seu patrão. Então você precisa trabalhar, precisa e merece trabalhar sua organização e disciplina. Porque a entrega, ela depende 100% de você. Não tem outra pessoa que faça isso. A entrega, ela depende 100% de você. E aí, tá pronto para ir para um PJ? Tá pronto para abrir sua empresa? Tá pronto para organizar o seu dia e sair por aí ganhando o mundo? Eu desejo boa sorte para você, porque olha só, sorte com competência é sucesso total. Simone, essa palavra sorte é uma coisa que não soa muito bem para mim. Então, sorte para mim é literalmente o encontro da competência com o momento certo, e muitas pessoas chamam de sorte.